E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia, mas nós ainda teremos que comentar sobre o caso do Mamãe Falei. Meus amigos, tudo indica que o deputado será cassado, mas ele ainda pode ser punido pelo Ministério Público. Já tem gente até falando em CPI do MBL. A gente vai falar sobre isso, trazer notícias e também, revelar só um pouquinho mais do passado do Mamãe Falei. Depois disso, vamos falar aí do candidato do Globo, que não só, mais uma vez acionou o Globo para tentar dar aquela passada de pano, na campanha dele e até tentar, quem sabe, ajudar o Arthur. E eu acho que hoje temos aí, na verdade, uma foto que foi apagada, mas sabe como é a internet, o print eterno, que eu acho que vai desenhar, na verdade vai mostrar de forma clara e cristalina como o time Moro manipula a opinião pública. Enfim, muita coisa, também informações aí sobre alguns aliados de Moro. Depois disso, quero falar com vocês sobre um tema: furar a bolha. Algo que nós fizemos, pelo menos em um determinado momento, coisa bem interessante. Depois temos algumas notícias aí ligadas ao governo federal e à imprensa. Quero também falar hoje sobre eleições de 2022, novidades aí no que diz respeito tanto a Lula quanto a Bolsonaro, coisa interessante, algumas definições aí no tabuleiro nacional. E por fim, espero que dê tempo de comentar sobre tudo. Quero falar sobre a situação lá na Europa, novidades e sempre trazendo a situação para o Brasil. O que isso pode impactar o cenário brasileiro. Mas vamos começar aqui. Na verdade, eu quero começar já o vídeo hoje com um lembrete. O Álvaro Dias fez questão de avisar aí para o Metrópolis que o Mamãe Falei iria se desfiliar do partido no fim de semana. Estamos na segunda-feira e isso ainda não aconteceu. O Brasil está tendo que lidar com um problema porque o deputado se recusa a sair do Podemos e, inclusive, renunciar ao cargo. Iremos gastar tempo e esforço que os políticos brasileiros poderiam estar gastando em alguma coisa mais útil. Por quê? Porque o Arthur, ele não quer largar o osso, É isso daí. Aí vejam só, atualizações aí dos últimos dias. Matéria da Folha de São Paulo falando que a Isa Pena, do PSOL, aquela deputada que inclusive o Arthur ligou para pedir, medir a temperatura, como é que tava, o clima do Brasil contra ele. Então a Folha de São Paulo falando que ela toma a frente de pedidos de cassação de Arthur Duval por histórico no Conselho de Ética. É de lá, Procurada por colegas da Assembleia Legislativa de São Paulo, a deputada Isa Pena do PSOL tem tomado a frente de iniciativas relacionadas a pedidos de cassação do Mamãe Falei. Em dezembro de 2020, ela sofreu um caso aí, que levou inclusive o Fernando Cor a ser suspenso, que posteriormente teve seu mandato suspenso por 6 meses. A deputada então encabeçou o movimento pela punição do parlamentar e por isso agora tem sido procurada por colegas das mais diversas áreas, principalmente aí, do dito centro, centrão e da esquerda. E aí temos a matéria que complementa essa, que é o seguinte: deputados de São Paulo avaliam que frases machistas de Arthur Duval são mais graves que caso de parlamentar que apalpou o colega. Falei com vocês, basicamente assim, é unânime. Os deputados estaduais de São Paulo querem a cassação do Mamãe Falei. Só o PSDB que estava meio assim, vai, não vai, comentando aí uma possível suspensão. Mas aqui a matéria do Globo leva umas informações novas que me fazem pensar diferente. É o seguinte, passado mais de um ano do caso de importunação sexual do Fernando Curry, sem partido, contra a colega Isa Pena do PSOL, a Alesp se vê no meio de outra crise provocada pelo machismo de um deputado. Desta vez, a casa terá de lidar com a enxurrada de ações contra o Mamãe Falei por conta de suas ofensas contra as refugiadas da Ucrânia. E olha só, parlamentares consideram o episódio ainda mais grave que o anterior, o que indica que pode haver uma punição maior. Um pedido de cassação de mandato foi apresentado neste domingo. Um pedido. Só que esse pedido não é nem um pedido das pessoas ligadas à direita, que querem a qualquer custo a cassação. Além da pressão maior por uma punição, deputados avaliam que a forma como Duval se posiciona politicamente pode atrapalhar uma eventual resposta corporativa da Alesp. Duval não pertence a nenhum grupo político de peso dentro da Assembleia e tem uma atuação mais voltada para seus seguidores na internet, inclusive com críticas à velha política. O Arthur só tem de apoio o Sérgio Moro. Então, o apoio de Sérgio Moro na Alesp é quase zero. Neste domingo, 15 deputados assinaram a representação pedindo a cassação do mandato do Mamãe Falei por quebra de decoro parlamentar. E aí você vê, diz o documento assinado por parlamentares do PT, PSOL, PCdoB, PL e PSDB. A maior parte dos deputados, de esquerda e esse pessoal do centro, até o PSDB votando a favor.
Junte isso a todos os deputados da direita, os tidos também como bolsonaristas, eu acho que esse número vai chegar em pelo menos 48. Que caso o pedido realmente seja levado, todo o processo que ele se defende, o pessoal vai, encaminha e leve para plenário a cassação, precisa de 48 votos. Maioria simples. A presidente do Conselho de Ética da Lesp, Maria Lúcia Amari, do PSDB, afirmou ao Globo ter recebido no fim de semana diversos telefonemas de colegas preocupados com a repercussão do caso e pedindo resposta rápida da casa para puni-lo. Aqui na boa, pessoal, tem necessidade da Lesp abrir um pedido de cassação? O Arthur ele não podia, nesse momento, né, se ele quer pedir desculpas para a sociedade, ele realmente assim desapareceu da vida política, ele renunciar ao cargo. Cadê o Sérgio Moro nessa hora para falar, Arthur, renuncie? Cadê o Sérgio Moro? Pida renúncia. Ele que quis falar, né, que falou duro, falando que as falas do Arthur até podiam indicar, podem ser meio que enquadradas, né, vendo um crime. Cadê? Pede a renúncia. Nem do Podemos saiu o Podemos. Não, vamos aqui, né, averiguar para ver, vamos abrir aqui um processo para apurar. Foi a palavra que a Renata Abreu usou. Apurar. Já está mais do que claro o que ele disse. Segundo ela, além da indignação com os comentários sexistas, há receio de que a viagem do parlamentar feita por conta própria seja confundida como algum tipo de ação humanitária empreendido pela Assembleia. Maria Lúcia diz haver uma grande pressão externa de representantes ucranianos, movimentos feministas e ONGs humanitárias de atuação internacional sobre o caso. O Arthur conseguiu colocar o mundo contra o Brasil, né, nesse caso. Um dos exemplos é a da ex-embaixatriz da Ucrânia no Brasil, Fabiana Tronenko, que pediu a cassação do deputado em vídeo emocionado, publicado no Twitter na sexta-feira. Gente, ontem eu vi um exemplo no Twitter que era mais ou menos assim, ó. Pensa o seguinte, se acontecesse no futuro um conflito entre, sei lá, Brasil e Paraguai, né? Voltasse a guerra do Paraguai que tivemos no passado. Aí vem um deputado francês, ele vem pro Brasil e faz a mesma coisa que o Arthur fez. Se Bolsonaro fosse presidente, visse isso daí, será que dentro do Brasil a própria direita ia falar, pô, olha esse cara aí, bicho. Lá, já ia olhar qual era o partido, esse cara é meu aliado, não sei quem sabe aí. Imagina se fosse aliado, por exemplo, aliado do Macron. Imagina a repercussão, o desgaste. Imagina a sensação que nós, brasileiros, teríamos, sei lá, um deputado francês viesse pra cá pra fazer bagunça no país. Tente se colocar nesse momento, na situação, né, do ucraniano, principalmente das ucranianas, dos pais, tios, avós, mães, que estão lá vendo uma coisa dessa. E teve repercussão internacional. A gente vai comentar sobre isso. Vamos trazer algumas matérias só para vocês verem. Mas como eu falei, caso ele não seja cassado, eu acho que ele vai ser cassado, aí ele ainda vai ter que lidar com o Ministério Público. Vocês vejam só. Ministério Público é acionado contra Arthur Duval e MBL após áudios sobre ucranianas. O Uniafro afirma haver indícios de incentivo ao turismo sexual por parte do parlamentar. O documento ainda questiona o fato do Mamãe Falei ter publicado na quinta-feira uma foto em que aparece sentado ao lado de dezenas de garrafas de vidro supostamente destinadas à produção de coquetéis Molotov. A gente viu que dificilmente isso daqui é verdade, né? Na verdade foi uma foto que ele bateu num bar. E eles falam o seguinte, um deputado estadual publicou uma foto e anunciou que está produzindo um coquetel Molotov para atacar um país com quem temos relações diplomáticas. Se fosse deputado negro, como estaria a opinião pública? O Itamaraty se posicionará? Isso foi acordado com a diplomacia brasileira? Essa viagem é descabida e uma afronta aos eleitores paulistas que pagam o salário desse deputado. Tirando essa questão ideológica que eu acho que se faz muito necessário nesse momento, eu acho que a grande pergunta que as pessoas deveriam fazer ao Ministério Público é o seguinte, e o Pix? Para onde foram os 180 mil? Não, garrafa, cadê? Prova aí que essa garrafa vocês realmente foram atrás, não só pegaram no fundo do bar. Mas, né? A gente sabe como é o MBL. Enfim. E aí, como falei, né? A coisa meio que tá crescendo um pouquinho nas redes sociais. O Gil Diniz já falou aí que vai trabalhar por uma CPI do MBL, mas caso a CPI não vingue, a gente comentou no vídeo ontem o seguinte, né? A Janaína Pascoal, ela havia pedido para o MBL abrir as contas, ter um pouco de transparência, como o Sérgio Moro adora arrotar todos os dias, mas eles falaram que não, você, Janaína, você não doou, então você não faz parte disso. Nós só vamos
honrar, né, os nossos seguidores. As pessoas que contribuíram vão ter acesso a tudo. Pois bem, o deputado estadual Gil Diniz, ele contribuiu, mandou lá R$22. Fala o seguinte, ó, doei R$22 para a vaquinha do MBL. Agora, né, eu sou legitimado de causa e tenho interesse processual, porque eu doei, eu sou doador, então me dá, eu quero transparência. O que significa que eu vou exigir judicialmente prestação de contas e, tendo irregularidades, vou processá-los criminalmente por estelionato. Vamos questionar, né, o Tour de Blonde. Vamos questionar tudo. Vamos questionar tudo. E aí, vejam só. Vejam só. Não foi qualquer jornalzinho que já está falando sobre o Arthur. O inglês The Guardian é um jornal de peso. Pode não ser, quem sabe, o jornal lá, né, dos britânicos, mas é um jornal grande, da língua inglesa. E o Le Figaro. Também é um jornal, né, de grande proporção. Na língua francesa, é francês. Arthur aí colocando para o Brasil passar vergonha internacional. Áudio sexista do Arthur Duval choca a imprensa internacional. Choca o mundo, né? Qualquer pessoa que tem compaixão pelo ser humano, que a renúncia, pelo menos a renúncia, né? Já devia ter ocorrido. Vai ser forçado a Lespe parar para trabalhar para tirar esse cara. E o Sérgio Moro tá em silêncio, né? Fingindo que não é com ele. Fingindo que não é com ele. E aí, como eu falei para vocês, temos que dar uma reviradazinha, né? Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho assim, na vida do Arthur Duval. E aí o Renato trouxe aqui uma matéria e um documento, né, um recorte, que quando eu bati o olho eu falei, Jesus, peraí, que palavra é essa? Ministério Público? E aqui é pequenininho, não tá dando pra vocês lerem direito, mas tá escrito, ó, do Estado do Paraná. O Estado do senhor Sérgio Moro. Parece que o Arthur já foi aprontar lá na terra do Moro, hein? A Renato fala o seguinte, ó, aparentemente o Mamãe Falei já era um abusador desde 2016 e o Sérgio Moro estava tranquilo em colar a sua imagem na dele a ponto de dividir o palanque político em São Paulo e utilizar o seu canal no YouTube. De acordo com o Mainardi, o Moro só teria chance com a MBL. Por quê, hein? E aí você vê lá, ó, natureza constatadas, importunação ofensiva ao pudor. Lei 3686/41, contravenções penais. Tipo de ambiente, né? O plural. Estabelecimento de ensino estadual. Tá aí. Vou mandar a imagem maior porque vai trazer vídeo muita coisa, mas vou mandar essa imagem aqui, tamanho grande. Vou mandar o link, na verdade, lá no Telegram. Aí vocês podem ler com calma tudo que tá acontecendo. MBL, né? MBL. O passado do MBL é bem conhecido. Como vocês podem ver aqui também, né, na mesma linha, a gente até trouxe esse vídeo em vídeo. Matéria da Folha de São Paulo, Damares já investigou militante do MBL que falou em violentar mulher. Na verdade, eu acho que essa manchete, ela não está muito boa. Não é militante. Eu acho que essa matéria, inclusive, aqui é da Mônica Berga. Mônica, você está sendo muito bondosa. Não é militante, é o coordenador do MBL. É o líder supremo, o Renan Santos. Renan Santos disse que disse que vídeo era de brincadeira entre amigos. Era uma brincadeira entre amigos. Olha só, né? Olha que tipo de brincadeira. Algum de vocês faz brincadeira com estupro? Algum de vocês? Algum de vocês? Essas brincadeiras aí que o MBL faz, não cai bem, né? E é umas coincidências. Em setembro do ano passado, repercutiu nas redes sociais um vídeo em que Renan Santos fala a amigos que se fosse vetada a entrada deles em um bar, uma mulher seria estuprada. Parabéns. Parabéns, Renan Santos. Parabéns. Que brincadeira saudável. E falando nele, a internet é sensacional. A Aisha ontem, ela postou esse vídeo aqui, ó, olha só. Vai sair um vídeo osso agora, xingando, detonando Dória. Vai sair um vídeo osso xingando o Dória. Parabenizar vocês por trabalhar dizendo aquele bosta do Bruno Garinha, aquele cachorreiro do caralho, chupa-rola de cachorro do cacete, entendeu? Vendido do Dória, tá chorando lá na casa dele, abraçado com um cachorro pra ele fazer um sensacionalismo, tá? Cheio de emenda, 23 funcionários do gabinete, gastos de gabinete no talo, mas tira foto do cachorrinho. Vocês acabaram com esse cara e isso só começou, tá? Agora o Dória tá indo pra cima do Arthur. Vocês acabaram com esse cara e isso só começou? É uma espécie de gabinete do ódio?
O jogo começou, vai sair meu vídeo batendo no Dória, depois eu respondo a Zoe no outro vídeo. E vamos divulgar aqui o discurso do Moro lá na formato de filiação nosso no canal. Vamos divulgar o discurso do Moro. Ó, passando as ordens, né? Não, vai ter isso aqui, vai bater no Dória, depois eu vou botar o vídeo da Zoe, a gente vai divulgar o discurso do Moro. Não, todos juntos, quero parabenizar vocês. E aí, Ricardo MBL pegou no site. Obrigado pelo trabalho. Brinde aí pra vocês. A gente tinha pedido. Obviamente, vou mandar esse vídeo também pra vocês no Telegram. Vocês podem ver, né? A carinha do Renan, esse rapaz bonito. E vejam só. A crise parece que tá começando, né? A aparecer aí na terceira via. A Elisa trouxe aqui esses 4 comentários. Estão em ordem, né? Que é o primeiro. Aí depois teve um retweet em cima desse comentário. Uma resposta e a resposta em cima do número 3, né? Mas vamos aqui começar. O Julian Lemos, um traidor, né? Traiu o Bolsonaro logo na primeira oportunidade e já abraçou o Moro. Inclusive a imprensa toda soltou, né? Como se fosse um grande ativo, que o Moro chegou na Paraíba. Você lembra daquela foto do Moro fazendo tipo de óculos escuros de noite? Você lembra? Óculos escuros de noite lá, fazendo a minha... Pronto, foi na viagem lá que ele tava com o Julian Lemos. Tomando um gorozinho, né? Com o Luciano Bivar, aquela foto sensacional também. Aí o Julian Lemos fala o seguinte, ó. Se você vê uma fila de refugiadas que estão com medo, desoladas e não tem compaixão, você é um lixo. Se a única coisa que sente é desejo, sabe? Uma coisa a mais, um calor, bom, não dá, né? Que tipo de homem você é? Tu não tem mãe nem irmã não? Mamãe falei. Cara, tu não tem valor algum. Peça perdão. Já tentando, né, se descolar, pô, pra ver se não cola nele. Aí vem o Renato Batista. MBL, né? Inclusive já foi assessor do Arthur. Ganhou muito bem para ser assessor do Arthur também, né? Meu irmão, você foi alvo 3 vezes da Lei Maria da Penha. Uai, na hora de vocês colarem com o Julian Lemos, né? Colar com o Moro, não tinha nenhum problema. Aí agora que ele fala na verdade do Arthur, agora o MBL decide lembrar que o Julian Lemos foi alvo da Maria da Penha. Olha que interessante, né? Chegou a ser preso por queixa de agressão à ex-mulher irmã. Que moral você tem para falar algo? Larga a mão de ser canalha. Ah, olha o tipo de gente que Sérgio Moro anda. 3 vezes na Maria da Penha. Preso por queixa de agressão à ex-mulher e até irmã, gente. Irmã, pessoal. Aí vem o Julian Lemos e fala o seguinte, ó. Pode passar 20 anos, tocarei no seu ombro quando menos esperar e te darei a chance de me chamar de canalha. Veremos se tu é valente desse tanto. Olha, nada pesa sobre mim, pelo que sei. Justiça é para condenar ou absolver. Sou limpo. Conta outra, frango. Isso não tem mais graça. Aí eu não sei. Pra galera do Sérgio Moro, quando o Ministério Público abre uma investigação, bandido. Bandido. A não ser que seja contra o próprio Sérgio Moro, né? Tipo a questão do Álvares e Marçal, aí a perseguição política, mas o Ministério Público abriu uma... Bandido! Ladrão! Pra cadeia! O time do Moro é assim. Mainardi, Nando Moura, vixe Maria. Aí o Renato Batista responde, será um prazer. Quem tem um rabo sujo igual o seu e vem pagar de moralista é canalha mesmo. Assim como quem vota a favor do fundo eleitoral é duplamente canalha. Briga na terceira via. Sensacional, né? Sensacional. É um dando exposed no outro. Mas vamos continuar. Mais uma vez, o Arthur tá causando um problema desnecessário. Ele podia simplesmente pedir para sair. O Sérgio Moro podia ir, né, além, né, do tititi e cobrar renúncia, mas não. E lembrem, o Renato fez questão aqui de relembrar o seguinte, ó. Parece que o programa de compliance desenhado pelo Sérgio Moro e pelo Deltinha para o Podemos vai ignorar o caso do Mamãe Falei e o Pix do MBL para brincar na Ucrânia. Não, que aqui vai ter o compliance, a gente vai ter algumas regras, isso, aquilo, outro, tem que fazer isso, aquilo, outro, bababá, tititi, não, senão não pode. Nosso partido só vai ter gente limpa e tudo mais. Aí tá aí, ó. Cadê? Dá uma lida aí, ó. Compromisso da direção, código de ética, né? Políticas e procedimento pessoal, os pilares do Podemos. Tanto para pessoal, né, um código ético, até para os parceiros, treinamentos periódicos, análise periódica de riscos, canal de denúncia, instância interna responsável, procedimentos para prevenir fraudes ilícitos, controles internos, registros contábeis corretos e precisos, procedimento de investigações internas, medidas disciplinares, diligências apropriadas, monitoramento contínuo, transparência no uso de recursos. Olha, esse último é sensacional, hein? Nem tinha prestado atenção.
transparência no uso dos mais de 180 mil reais que eles se orgulham de terem captado no Brasil, né, para doar para os ucranianos. Abre as contas aí. E aí, Moro, vai pedir transparência? O Moro, né, fez uma live para mostrar uma nota fiscal até errada, junto com o Kim Kataguiri, no canal do Mamãe Falei. Será que agora que o Moro vai ser o Kim Kataguiri, e aí junto com o Arthur, no canal do Kataguiri agora, né, eles fazem uma live juntos para mostrar as contas do MBL? Abre as contas, MBL Moro. Bora, vai abrir as contas. E aí a gente vai começar a entrar aqui na parte do seu Sérgio Moro, né? Meu Deus do céu. Nando Moura, outro que adora meter o dedo na cara, né? Xinga o Nicolas e tudo. Quando foi com o Arthur, fiquei triste. A gente já comentou sobre isso, mas essa imagem aqui do Venilton bonitinha fiz questão de trazer. E aí, olha só. Que na verdade era pra ter, inclusive, já mudado de tema. Deixa eu ver se não vai mudar de tema. Aí só vai mudar de tema agora, né? Que era pra falar do Moro. Então vamos aqui. Vamos só mudar o tema, vai ficar bonitinho. Vamos falar do Moro e da Globo. Vocês já aprenderam. Quando o Sérgio Moro quer fazer uma movimentação mais política, criar uma narrativa, sai primeiro no antagonista. Quando é uma notinha mais institucional, né, uma passada de pano, isso, um aviso, olha, o Moro vai fazer uma viagem para tal lugar, etc. Normalmente sai na Bela Megali. E lá estava ela ontem. Na verdade, anteontem, né, no próprio dia 5. Em novo pedido de desculpas, Arthur Duval diz que mandou áudios sexistas no grupo de futebol. Interessante, né? A Bela Megali fazendo questão de avisar para o Brasil que Arthur se desculpou. Oh, rapaz, que bonitinho. Em um vídeo publicado na manhã deste sábado para pedir desculpas sobre suas falas, né, blá blá blá, o deputado estadual Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, afirmou que os áudios vazados foram enviados para o seu grupo de amigos do futebol. Eu não quero saber disso. Muda alguma coisa para vocês? Disse ainda que enviou as gravações quando foi questionado se as ucranianas são bonitas mesmo. Bela Megali já tá dando os argumentos para ver se convence alguém. O parlamentar já havia feito um pedido de desculpas ao ser entrevistado em sua chegada ao Brasil no aeroporto de Guarulhos. Eu não vi, sinceramente. Eu leio basicamente todos os dias Metrópolis, Folha de São Paulo, o Globo, Estadão, Bastidor, Veja, as mais diversas colunas, Congresso em Foco. Acho que a única coluna que eu vi falando aí do pedido de desculpas do Arthur foi essa. Nos pedidos de desculpa, o deputado disse ainda que exagerou, como muitos homens fazem, como um grupo de amigos depois do futebol faz, e se queixou de falta de privacidade. Pronto. Agora a culpa é nossa. No vídeo, Mamãe Falei afirma que não sabe se continuará como pré-candidato ao governo de São Paulo e diz que não quer atrapalhar a Terceira Via e seu partido. Ué, mas até agora tá filiado, até agora não desistiu. A gente sabe que há anos as pessoas estão rifando a minha cadeira, a minha candidatura, e por causa disso, talvez eu tenha jogado tudo por água abaixo, afirmou. O deputado fez um apelo para que pessoas separem suas palavras das ações e repetiu que foi à Ucrânia para realizar uma missão humanitária. Que missão? Vocês acreditam que o Pix foi bem utilizado? Que aquelas garrafas realmente, né, eram para ajudar no conflito? Acho que não. E aí vamos falar do Sérgio Moro. Falei para vocês, né? Como se dá a manipulação da opinião pública. Não é com esse lero-lero aqui não. Aqui é só ele tentando dar uma lacrada ontem sobre o tema aí que envolve a Rússia e a Ucrânia, falando o seguinte, ó. Não esperem que eu defenda ditaduras como fazem Lula e o PT com Cuba ou Venezuela, nem que eu passe mão na cabeça dos companheiros de partido quando eles errarem. Não esperem de mim o silêncio diante da invasão da Ucrânia pela Rússia e da morte de civis, como Bolsonaro faz agora. Muito menos que eu passe pano quando houver suborno, propina, desvios e rachadinha. Eu não defendo pessoas. Eu defendo princípios e valores. Isso vale para todos, inclusive para aliados e amigos. Essa é a diferença. Eu não vou colocar aqui de novo, né, o vídeo do Sérgio Moro defendendo Kim Kataguiri. Não, que ele cometeu um gafe verbal, que vocês têm que entender, que isso, que aquilo outro. Você defendeu o Kataguiri, Sérgio Moro. Você defendeu. Né? Foi um gafe verbal, não podemos esquecer do histórico dele, já pediu desculpas. Foi uma defesa. Assim também como você defendeu o pessoal do antagonista na época do Mamata Connection, né? Assim, você defende pessoas. Você defende. Você defende seus amigos. Aí o Felipe, eu trouxe isso aqui porque o Felipe Martins ontem deu uma baita resposta, né? Pra depois não vir pro Sérgio Moro. Falando o seguinte: tenho certeza que os ucranianos preferem ações concretas a palavras vazias. Enquanto o presidente está enviando ajuda humanitária e acolhendo os refugiados, você ostenta virtudes nas redes sociais e apoia uma viagem obscura de gente capaz de explorar o sofrimento alheio para obter prazer. Aliás, por instrução do presidente, a voz do Brasil foi ouvida claramente na ONU. O que você faria diferente?
abusaria do exibicionismo moral, xingando muito no Twitter, mesmo isso não afetando em nada o conflito e ainda podendo prejudicar o país? Enviaria brasileiros para a guerra, Sérgio Moro? Ele quer que Bolsonaro xingue no Twitter. Sérgio Moro quer que Bolsonaro xingue no Twitter. Não dá. Não dá. E aí, né? Vamos falar, finalmente, manipulação da opinião pública, né? Sérgio Moro aí apareceu nas redes aí, imitando a pose do Mr. Bean. Mas na verdade não foi isso que ele fez. Na verdade não foi isso. Olha só como são as coisas. Chico Graziano, que vem trabalhando para ser o ministro da Agricultura e do Meio Ambiente, Sérgio Moro, tá na campanha do Moro aí, criando, né, políticas públicas, projetos, blá blá blá, tititi. Aí ele posta essa imagem aqui para tentar chocar o Brasil. Pé na terra, o cara tá de tênis na terra. O cara tá de que pé na terra? Tá de tênis ainda, nem uma bota é. Olha, gente, o tênis do Moro é branco. E tá todo branco. O cara tá com o tênis todo branco. Foi só pra bater a foto. Mas calma, isso daí não é manipulação. Os efeitos da seca na safra do Paraná foram relatados a Sérgio Moro em encontro com agricultores no município de Floraí, entre Marigá e Paranavaí. Nessa lavoura, a soja, a quebra será de 50%. Terrível, meu Deus, terrível. Sérgio Moro tá olhando, oh, meu Deus. Como tá ruim, meu Deus do céu, socorro. Coitado do meu Paraná. Mas essa não é a postagem original do Chico Graziano. E a internet não perdoa. Eu adoro as pessoas na internet, né? O print é eterno, já dizia. A postagem original é essa daqui, ó. Chico Graziano. A postagem original é das 11h01 da manhã. Ele apagou e repostou às 11h51 da manhã. O horário tá aqui embaixo, ó. Dessa vez não destaquei. Tá pequenininho, mas dá pra ver. Aí o Zerdaz falava o seguinte: Chico Graziano apagou o tweet. Moro aparecia sorrindo em meio à lavoura de soja afetada pelas secas. Não combinava, né? Moro não tá nem aí, pessoal. Moro não tá aí pra nada. O cara falou, Moro, a gente vai perder 50%. Aqui, ó, nessa lavoura de soja, quebra, sai 50%. Perdi 50%, não tô nem aí. KKKK. Tá dando risada. Tá dando risada do desespero do fazendeiro. Várias pessoas tiraram print de forma diferente. O cara tirou o print completo com horário. O pai Maurão trouxe o print aqui, você via na época, no momento tava com 343 curtidas. Outro print aqui também. Aqui tem cara que foi tirado de algum iPhone. O Gabriel bateu esse print. A Ivani também tem. Esse aqui ainda tá com até a parte de cima, ó. Se não era montagem, por que apagou? Ele apagou porque o Sérgio Moro tava rindo. E é exatamente o mesmo print, até as mesmas letras, ó. Pé na terra, pé na terra. Os efeitos da seca da safra, blá 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 blá. Mesma coisa. O mesmo texto. Só que não caía bem, né? Colocar o Sérgio Moro rindo, que aí não cola. Aí não cola. O Sérgio Moro não tá ligando pra nada. E você vê, ó, claramente, pra mostrar que Sérgio Moro está preocupado, ele bota essa foto, ó. Quando na verdade, esse aqui é o Sérgio Moro, espontâneo. E o detetive João Sonaras prestou atenção na coisa. O Chico Graziano foi com tanta pressa para refazer o post que a imagem que ele usou não é nem da galeria dele. Ele bateu um print, sabe? Ele foi correndo assim, abriu a galeria, principalmente do iPhone dele. É do iPhone dele aqui embaixo, né? Quem tem dinheiro é outra coisa. Abriu a galeria do iPhone, ele tava lá as imagens aí embaixo, ele bateu o print. Ele tirou o print. Você vê aqui embaixo, ó. Olha quantas fotos ele tirou do Moro. Não, vamos tirar aqui uma foto, Moro, pra fazer bem triste aqui. Nossa, olhando. Quase um visionário. Vai trazer o homem que vai salvar o Brasil. Não colou. Não colou. E assim você vê. Através de imagens, ângulos certos, isso daqui, aquilo outro. Você tenta encaixar algum tipo de postagem para dar a entender que não sei o que é um bom líder, um bom político, é isso, aquilo outro. Mas no fim, tá nem aí pra nada. Tá nem aí pra nada. Quer lacrar no Twitter. Quer que Bolsonaro grite, repudie, faça isso, fala aquilo outro, independente do resultado econômico que o Brasil tenha. Tá nem aí. Tá nem aí. E assim, né, vai moldando a opinião pública. Outra coisa sobre o Sérgio Moro, isso daqui ele não compartilha. Isso daqui o Moro fica quieto. Isso é uma matéria na Veja. Com os contratos milionários da Petrobras
com o braço direito de Moro. O entorno do Moro é muito explosivo, vai de movimentos com atividades escusas até parlamentar que viaja para a zona de guerra para abusar das mulheres. E agora descobriram que o seu advogado possui contratos milionários com a Petrobras. Faça a coisa certa sempre. Quem diz isso é o Renato. Eu fui ver o que a matéria dizia. Considerado o braço direito lá no Moro no Podemos, Luiz Felipe Cunha é dono de 4 contratos com a Petrobras. A estatal, que foi o cerne da Lava Jato. De todos os contratos, que totalizam 7,2 milhões de reais, 3 ainda estão em vigor. Parece o seguinte, eu adoro, o desenho que eu mais gosto chama One Piece. A tripulação principal, para você fazer parte dela, você só precisa ter um sonho. Se você tem um sonho, não passa se você é forte ou se você é fraco, você tem um sonho, você acredita no seu sonho, você quer buscar o seu sonho, você pode entrar para a nossa tripulação, para a tripulação do Chapéu de Palha. Para entrar para o time do Moro, você tem que ser um mestre do capitalismo. Você tem que fazer pelo menos o curso do Nando Moura, né? Se você não fez, você tem que demonstrar tanta habilidade. É só boletador. É mestre do boleto. Todo mundo, cara, manda bem demais no setor econômico. As informações foram obtidas por Veja via Lei de Acesso à Informação. Amigo de longa data de Moro, Cunha já havia confirmado publicamente que a Petrobras era cliente de seu escritório, mas nunca tinha revelado até aqui os valores dos contratos que celebrou com a estatal. Sediado em Curitiba, o escritório Voz Geral e Cunha Advogados foi contratado pela Petrobras pela primeira vez em 18 de julho de 2017 para tratar de temas relacionados a contencioso trabalhista no Paraná e Santa Catarina. Na época, Moro ainda atuava como juiz da Lava Jato e era o responsável pelos processos que apuravam corrupção na Petrobras. Mas segundo a matéria da Veja, não tem nada de errado. Também acho que não tem, né? Só aquelas coisas que fica, rapaz, velho, de dar inveja. É de dar inveja. A matéria diz no início até o fim que não tem nada de errado, tá tudo certo, tudo mais. Mas dá uma invejinha branca, né? Boa, cara. Rapaz, imagina eu com 7,2 milhões de reais, um contrato desse. E a Veja também trouxe essa matéria. O aliado de Moro queria limpar partes íntimas das ucranianas com a língua. E aí, vejam só, a revelação dos áudios, tudo mais, fala o seguinte. Isso daí, esse episódio se transformou num gigantesco constrangimento para a campanha de Sérgio Moro ao Planalto. O estrago é tão grande que tanto Moro quanto seu partido correram para divulgar notas em que repudiam o aliado. E coloca lá um pedaço da nota do Moro. Mas a ação real, né? Até agora nada. Notinha de repúdio é muito fácil de escrever. Muito fácil. Ação real, expulsão do país. Até agora nada. Até agora tá só no lero-lero. E aí, a internet também não perdoa. Só pra juntar, nem isso aqui poderia ser uma mais que poderia entrar no vídeo ontem, mas é bem curtinho. Olha esse áudio aqui do Alexandre Frota. Agora eu peço sim que o povo brasileiro deixe de ouvir o Olavo de Carvalho e ouçam mais Lobão, o Vila, o Luciano Ayan, a Madalene e tantos outros que estão aí, inclusive o Bugalho. Muito obrigado. Tá vendo, né? Quem faz parte da galera. O próprio fato deixa claro, ó. O Luciano Ayan, Madalene Laxo, o Vila, o Lobão. Toda a turminha que sempre teve junto com a MBL. Mas aí vamos pro nosso próximo tema, furar a bolha. Esse aí eu quero passar de forma bem rápida, mas foi uma coisa que eu fiquei feliz. Posso falar sincero, fiquei feliz. Ontem, aí na madrugada, a Soraya falou o seguinte, ó. Um amigo nosso estava passando um tempo aqui em casa e meu primeiro vídeo é o do Kim, que eu assisto, né? O amigo dela é isentão e me perguntou como faço para assistir o Kim no celular. Gostei dele. Ele mostra os dois lados das notícias. Mostrei e já se inscreveu e ativou o sininho. E realmente assim, né, eu me dou o trabalho de sempre trazer tudo, principalmente assim, vamos trazer o que já tá na imprensa, pra ninguém duvidar que eu tá na grande imprensa que vocês adoram. É aquele conteúdo que eu sinto, assim, dá um trabalho um pouco bem maior de fazer, né, era muito mais só ligar a câmera e sair contando, não tá no papel, assim, os principais pontos. Mas acaba ajudando, principalmente quando você vai falar com isentão. Só que para minha surpresa de verdade, no dia de ontem, tô passando no Twitter e me deparo com isso daqui. A filha lá do professor Olavo de Carvalho, que era brigada com ele e tudo mais, falando o seguinte, é sério que o Zé de Abreu tá divulgando o vídeo do Bolsolavete Kim Paim? Zé, o que anda acontecendo com você? E aí a Elisa de Carvalho recebeu o seguinte comentário, mas pior que o vídeo é um dossiê completo contra a MBL, não vi nada igual na esquerda.
Mas ao invés de divulgar o link para dar visibilidade ao canal, poderia só postar o vídeo ao menos. Mas não tem como postar um vídeo de 1 hora, né? Não é corpo fechado. A esquerda reconhecendo. E aí eu fui ver o comentário. Infelizmente, a esquerda, com tantos militantes, não é capaz de produzir vídeos como esse. Acaba que a gente vai usar sim. Porém, corre na informação de que o cara lá é da direita brasileira. Mas o Arthur é da terceira via, né? Da direita aí do MBL. Ele só não é ligado ao governo, ele se diz direita. Eu falei, pô, cara, que bom. Eu acho que isso aqui é interessante. Eu me preocupo, assim, eu tento... Eu acho que, assim, que eu sou bem honesto, porque eu deixo o meu lado bem claro. Todo mundo sabe o meu lado. Todo mundo sabe qual lado, principalmente nas eleições de 2022, eu tô apoiando. Eu não apoio o Bolsonaro. Mas eu sempre tento trazer, né, um conteúdo, assim, mais factual. Para minha surpresa, o pessoal da esquerda parou e viu. E a informação. Mesmo se as pessoas tivessem menos rejeição e começassem realmente a ver fatos, notícias, tentar sair um pouco da narrativa. E aí eu fui dar uma olhada, ó. O vídeo, o José disse, ele realmente postou. Pelo que eu entendi, vem do Kim Paim, os caras não chegaram à Ucrânia. Não foi bem isso que eu falei, não chegaram aí a região que tá tendo um conflito. Aí o Guilherme fala o seguinte, ó, Kim Paim ganhou uma relevância tão enorme que não é vista apenas pelo direito. E rapaz, fiquei, realmente acreditei. Procurei o Guilherme, é um cara contrário a Bolsonaro, mas não sei se ele é Ciro ou se ele é Lula, ou qualquer outro candidato. Já esse daqui é o João Paulo Machado, é Ciro Gomes. Tá lá vários, Ciro, e ó, vi o vídeo, o cara é bom. Eu realmente tento conversar com todo mundo. Furamos a bolha. Olha essa daqui, é o Cris, voto Lula 13. Trazendo exatamente aquela informação, né, que onde eles estavam, tava a 800 quilômetros de Kiev. A Silmara, eu acho que ela curte meio que o PSOL. Ficaram uns 800 quilômetros de distância do conflito. E o dinheiro, cadê? O Zé de Abreu ainda fez outro comentário, na verdade anterior, né? Genial, acabou o MBL. Falei, caraca, a esquerda conseguiu ver e entender, trazendo apenas fatos. O cara lá, Lula presidente, Guga Chakra, eu tenho você como uma pessoa muito inteligente, gostaria muito que assistisse esse vídeo, não precisa comentar, apenas assistir, depois faça uma reflexão sobre a Bela Megali escrevendo no Globo, sobre o post do Moro, antes mesmo dele postar no Instagram. Isso é certo? Perfeito esse vídeo. Olha a pessoa, petista. Falei, cara, se... E não imagina, gente, o que eu mais quero exatamente é falar para mais e mais pessoas. Eu acho que, inclusive, uma eleição se vence assim, né? Só não pode ter medo, né, de continuar assistindo, daqui a pouco tá votando no 22, né? Mas isso vai acontecer, uma vez que você se depara, né, com mais informações. Olha esse aqui, ó. Credo, Kim Paim, não vejo. Aí o cara, ó, já tá querendo votar no 22. Vê só esse, vale a pena. Só esse. Petista. Hashtag Lula 13. Meu, jamais teria aquele discurso. Se não gosta do que eu falo, sai do meu canal. Sempre tentarei seguir, né, pela verdade, trazendo fatos, realmente informação, que a pessoa comece a assistir o vídeo, saia pelo menos mais informado. Usar bem a 1 hora que todo mundo tem ao longo do dia, né? Que, pô, tempo é dinheiro e tempo é um recurso bastante escasso. Mas vamos continuar aqui. Vamos aqui trazer informações factuais. O Vinícius fez aqui essa pequena montagem, achei bem interessante. É o seguinte, ó, gestão segue alguns números impressionantes desse governo. Não à toa, os opositores sabem que o Bolsonaro está reeleito, por isso batem 24 horas por dia no presidente. Isso é desespero. O povo sabe que, apesar da pandemia e dos boicotes do Congresso e STF, o governo faz milagres. Vou ampliar aqui a imagem, né? Contas do setor público fecham 2021 no selo azul em 64,7 bilhões. Primeiro resultado positivo após 7 anos. O governo publica a redução de até 25% das alíquotas de IPI. BNDES dá impulso às desestatizações, anuncia novas linhas para a economia verde e amplia lucro em 29% no terceiro trimestre. Caixa lucra 17,3 bilhões em 2021, 31% a mais que 2020. BNDES terá lucro líquido recorde, 34,1 bi em 2021. Vale tem maior lucro da história, 121 bi. Real amplia a liderança como moeda de melhor desempenho no mundo. Contas públicas registram superávit acima de 100 bi pela primeira vez em janeiro. Investimentos estrangeiros diretos sobem 35% em janeiro. Só notícia positiva. Espero que o pessoal da esquerda esteja assistindo. Gente, olha aqui, pô, pessoal, é fato. Para de resistência com o governo. Você não gosta de Bolsonaro, mas olha os números. Não cai narrativa. O Jornal Nacional teve que falar. Brasil registra saldo positivo de investimentos estrangeiros. O cenário lá na Ucrânia não aparece nos gráficos do mercado financeiro no Brasil.
O Brasil vai bem, obrigado. Graças a Deus. Inovação. Durante o governo Bolsonaro, a imprensa se profissionalizou ainda mais. Transformou-se em imprensa adversativa. Funciona assim. Notícias positivas serão compensadas com a informação negativa precedida da conjunção mas. O intuito é sempre anular os feitos positivos. Vou ampliar essa imagem. Essa imagem aqui é interessante. Meu pai me mandou no WhatsApp. Bicho, essa imagem aqui rodou no Twitter e como eu vi ali a arroba, eu sabia que era o Vinícius. Eu falei, pô, vamos trazer a postagem do cara, né? PIB marca normalização da economia, mas mostra a falta de fôlego para ir além. PIB, investimento sobe, mas não bastante para manter o crescimento do país. Taxa de desemprego cai para 13,2% em 2021, mas segue acima do nível pré-pandemia. Confiança do comércio melhora, mas a situação atual reflete cenário delicado, diz a economista da FGV. Viés é de alta para PIB em 2022, mas guerra pode ter efeito nulo, diz Itaú. E são vários mas. Mas. Nunca... É por isso. Não cai narrativas. Porque depois o tempo passa, o tempo voa, e o governo, né, consegue colocar o Brasil nos trilhos, e as coisas estão avançando. Se imagina se a imprensa não jogasse contra. Imagina se as pessoas julgassem realmente o governo por fatos e não por narrativa. Todos os brasileiros iriam ganhar. O país indo bem, todo mundo vai bem. Todo mundo vai bem. Sabe? Mas você consegue sentir aqui, né? A saliva de ódio tentando derrubar o governo. Não dá. E essa mesma imprensa que coloca um mas para destruir o governo, solta uma matéria como essa. O grito de um carnaval de rua proibido que reagiu e botou um cropped. Como músicos e foliões resistiram à repressão e fizeram festa modesta em tamanho, mas com efeitos catárticos, mantendo viva a tradição dos blocos. Ué, o Lobo tá batendo palma pro carnaval. Pai de família indo trabalhar, o autônomo, o vendedor ambulante, tava cobrando que a polícia, né, sentasse a borracha. Mas não, é de resistência. A Elisa fala, né? Nossa, nojo dessa hipocrisia. Quando eram trabalhadores em busca do próprio sustento e sustento da família, eram tratados como criminosos, irresponsáveis e até ingênuos. Agora, com os foliões, é resistência. E aí vamos falar de eleição. Vamos falar rápido. Lula e Bolsonaro lidera a formação de palanques nos estados e terceira via patina. A rede de sustentação é importante para dar capilaridade aos candidatos, sobretudo nas unidades da federação, em que são menos conhecidos ou amargam índices de rejeição substanciais. Aqui está falando do candidato ao governo. E a gente já falou sobre isso. No estado, que, por exemplo, Bolsonaro, ele tem um índice de rejeição alto, não tem muitos votos. Se ele tem um governador forte, ele vai ter mais votos. Porque pensa o seguinte, vamos pegar minha Bahia. Tu vai votar no cara da esquerda, que vai jogar contra o governo? Assim, não, desculpa, não é essa a pergunta. Tu não vai votar nesse cara, tu vai votar no candidato de Bolsonaro. Desculpa, também não é assim, deixa eu formular direito, agora vai. Tem dois candidatos, o da esquerda pra valer, ligado ao PT, Lula, tu não quer votar nesse cara. Tu vai votar no outro cara, que ele diz o tempo todo que ele é aliado de Bolsonaro. Tu vai votar nesse cara, que é oposição ao Lula, pro governo do estado. E a nível nacional tu vai votar no Lula? Pra eles brigarem entre si? Só se tu for, né? Não bater bem na cachola. Aí tu vota. A tendência é que você vote para governador e vote para presidente o cara que o governador apoia. Então, se você consegue pontuar bem, o seu governador consegue pontuar bem, você consegue trazer votos. O que foi que a gente viu em 2018? Por exemplo, nos estados do Nordeste. Quem foi que ganhou? Os governadores de esquerda. Quem foi que teve mais votos no Nordeste? O Haddad. A matemática é simples. Então, é extremamente importante ter candidatos a governo realmente fortes. Isso ajuda a reduzir a rejeição. Porque por mais que o cara não goste do candidato, sei lá, de Lula ou Bolsonaro, se ele votar no governador, ele vai ter a tendência de, vou ter que votar nesse cara. No primeiro turno pode até falar, não, vou votar em Tarcísio, vamos para São Paulo, vou votar em Tarcísio, vou votar no Ciro Gomes. Votar no João Dória. Simone Tebet. Mas no Lula não vai votar de jeito nenhum.
Nesses casos, né, cabe a aliados locais trabalhar com suas bases para conquistar votos para os postulantes ao planeta de sua preferência. As chances de êxito aumentam quando tal papel é desempenhado por um candidato a governador, que costuma visitar mais pontos do estado e, na maioria das vezes, possui mais influência do que um político que disputará uma cadeira no legislativo, né, no caso, um deputado. E aí, vejam só. Como ocupa a cadeira mais cobiçada pelos demais, Bolsonaro tem mais clareza sobre o leque de partidos que deverão estar com e contra ele, já que possui tanto uma base de apoio quanto uma oposição já estabelecidas no Congresso. Hoje, Bolsonaro contabiliza 12 palanques praticamente garantidos e mantém negociações avançadas para a formação de outros 14. Então, basicamente, Bolsonaro vai ter palanque em todos os estados do Brasil. Lula conta com apoio de candidatos a governador em 19 estados, além de estar próximo de fechar com mais 4. No caso do petista, uma questão partidária, né, que é a questão aí do PSB, né, se vai ou não vai fazer uma federação, que isso pode mexer no tabuleiro. Mas olha aqui esse gráficozinho bonitinho, um infógrafo. O único estado que Bolsonaro até o momento parece que não tem nenhuma tratativa é o Rio Grande do Norte. Tirando isso daí, os outros 26, o que está em verde está fechado e o que está com verde com tracinho está em negociação avançada. Então você vê, ó, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Piauí, Paraíba, Pernambuco, aparentemente está sacramentado. Já o Lula não tem candidato em Goiás, Mato Grosso, Amazonas e Roraima. O resto aqui, a maior parte já está sacramentado e está com Minas a definir, Acre a definir, Amapá a definir. Eram 4, né, que estavam em aberto. Não estou conseguindo ver aqui o outro. Mas enfim, tem os candidatos do Lula. Seguindo na matéria, liderança de diferentes partidos que acompanham as tratativas pelo país ponderam que ainda é cedo para definir todas as alianças. Será preciso aguardar as novas filiações, a evolução das pesquisas de intenção de voto e também as convenções das respectivas legendas. No último caso, pode haver mudança, inclusive, na decisão de lançar ou não candidatura à própria presidência. Em alguns estados também pode haver desistências por parte de candidatos ao executivo estadual. Alguns políticos lembram que em 2018 Bolsonaro teve um bom desempenho, mesmo com poucos apoios nos estados antes do primeiro turno. Portanto, esse não é um fator decisivo para a vitória, embora seja relevante como meio de interlocução com a população. Mas volta só isso aqui, olha só. A evolução das pesquisas de intenção de voto e também convenção pode alterar, que foi o que eu já falei com vocês algumas vezes. Entre essa nova política, novos políticos, mídia digital e a velha política, a imprensa, né, os grandes caciques, tem que ter alguma conexão. E as pesquisas de intenção de voto ainda são isso daí, né? Elas direcionam, pô, vai, não vai, e aí, qual caminho seguir, qual caminho não seguir. Se o cara vai pontuando bem, o partido, né, fala, pô, cara, eu tenho um voto. Então, na hora de fechar alguma aliança, alguma coisa, o cara tem mais força. Também, né, pra pleitear, se ele vai ser candidato a, sei lá, Senado, governo e tudo mais. Eu falo, não, vai ser o candidato, não. Que tipo que tá acontecendo em São Paulo, né? O Márcio França e o Haddad. Eu acho que vai vir o Márcio França. Então, com as informações, eu acho que o Haddad não vem, por mais que esteja na frente. Acho que o Haddad vem pro Senado. Mas, enfim, vem aí essa confusão. Então, as pesquisas, por mais que a gente não acredite tudo mais, elas ainda acabam servindo como essa moeda, né, de diálogo entre políticos e partidos. O que dá para bater o martelo de forma assim meio segura é que no final desse mês, né, porque agora em abril, como a janela partidária vai estar já fechada, então, meu amigo, quem tá definido, quem não tá, não tá. Então as coisas a partir de abril tendem a estar bem claras e cristalinas. Algo que já vai estar aqui bem certo também, né, é a definição. Aparentemente o Alckmin vem pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, vai ser o vice do Lula, inclusive, né, a data de filiação vai ter entre dia 21 e 25, tudo devidamente acordado com Lula. Então todos juntos e misturados, Lula, FHC, Alckmin. E pra gente só fechar esse tema eleições, Carlos Sampaio, político aí, falou o seguinte: um levantamento feito pelo Estadão mostra que, além de 2 ministros do STF, o próximo presidente terá o poder de nomear, no mínimo, 31 magistrados em 10 cortes do país. Uma informação que aumenta e muito a responsabilidade dos eleitores do país. E prosseguindo aqui, para falar rápido, mas para dar tempo de falar tudo, né, sobre os últimos acontecimentos, Sérgio Moro, que tem reclamando da neutralidade de Bolsonaro, olha o que a CNN tem a falar. Palavras da CNN, que é a oposição ao governo.
William, muito boa noite para você, boa noite a todos. William, a fala do presidente Jair Bolsonaro hoje resume a mesma linha de pensamento que eu ouvi de alguns integrantes do governo ontem e hoje no Palácio do Planalto e no Itamaraty. Na avaliação dessas fontes, que pediram reserva no nome, o governo brasileiro, ao não tomar partido sobre o conflito Rússia e Ucrânia, não quer dizer que é a favor da guerra. Pelo contrário, o Brasil reiterou que prega a paz e que respeita todos os países que agem dessa forma e que isso foi deixado claro no encontro da comitiva no mês passado com o presidente russo Vladimir Putin. No entanto, na avaliação dessas fontes com quem eu conversei, um posicionamento do Brasil hoje seria, abre aspas, um tiro no pé, fecha aspas, porque prejudicaria, além de outras áreas, a economia e a agricultura do país. Segundo as fontes, ao tentar resolver um problema do outro lado do mundo, não se pode criar um outro problema para mais de 210 milhões de habitantes aqui no Brasil, país que não tem o apoio dos Estados Unidos como antes e que depende de outras nações. Esses integrantes do governo ainda me ressaltaram que, abre aspas, não existe amizade entre os países, mas sim uma relação de interesse. E o interesse do Brasil neste momento é proteger os brasileiros, acolher ucranianos que queiram sair do país e, sobretudo, manter a estabilidade econômica no país. Fecha aspas. Vamos ouvir agora a declaração do presidente Jair Bolsonaro hoje em São José dos Campos, interior de São Paulo. Nem vou mostrar. Eu daqui não, vou mostrar só o que a própria CNN diz. O interesse é proteger o Brasil. E, pessoal, isso é bastante importante. Por quê? Segura o coração, segura o coração. Antes disso, olha que interessante, né? O Zelensky já tá chamando o Elon Musk, vem passear por aqui, pá, depois que o conflito acabar, tudo mais. Sabe, tá fazendo uma propagandazinha desnecessária, né? Mas tudo bem. Aí o Zelensky fala o seguinte, ó. A audácia do agressor é um claro sinal ao Ocidente de que sanções econômicas não são o suficiente. E a gente vem comentando sobre isso, né? Até que ponto essas sanções realmente estão ajudando a resolver o conflito? A situação lá que tá acontecendo, né? E aí, vejam só. O cara tá lá, isso aqui é incrível, né? Todas as empresas estão indo embora. Foram embora lá da Rússia. Estão lá variando empresas. Aí o Edinho lá do História Magista fala o seguinte: o que será da Rússia, né? Sem a FIFA, sem Netflix, sem conteúdo adulto? Nossa, que tragédia. A economia dela vai ser menor do que a da Espanha, tá? Que baita golpe para uma indústria que produz tanta comida que exporta para metade do Oriente, além de gás, ferro e etc. Não tá ajudando. Essas medidas aí não estão ajudando. Elas estão meio que criando alguns problemas. E, meus amiguinhos, você pode não entender muito da bolsa nem nada, mas isso aqui é um gráfico do petróleo. Dia 1º, tava aqui um pouco, $102. Chegou a bater ontem. Chegou a bater 140 quase. Quando eu bati o print, tava 128. Em 7 dias. 27% de aumento. E parece que não vai parar de subir. Aí você vê aqui, ó. Ó a diferença em um ano. Em um ano subiu quase 77%. Pensa o seguinte. Se a gasolina fosse R$10 o litro, aqui, né, ano passado, para a conta ficar fácil. Se fosse 10, agora estaria R$17,70. Se seguir a mesma proporção, né? Só sente o drama. O Rafael Babó falou o seguinte: ESG, Estados Unidos sem gasolina. Quantas e quantas vezes nós não falamos da ESG? É engraçado, a primeira vez que a gente falou da ESG foi em janeiro do ano passado. Léo, pessoal, tem um negócio aí, esse sistema de compliance, para avançar com essa agenda verde, acabar com combustíveis fósseis. E olha só que interessante. Essa é uma matéria aqui da Austrália. Até que ponto os preços da gasolina precisam chegar para tornar os carros elétricos mais acessíveis? Será que esse aumento, né, do preço da gasolina, será que a situação que está acontecendo lá na Europa não pode ser boa para as pessoas que defendem, por exemplo, a agenda verde? E aí uma revista que é conhecida por suas previsões, né, aquelas previsões assim meio complicadas. Botei errado, esses olhinhos aqui do Amazônia Azul era para estar aqui, ó. O fim da era do petróleo.
Parece que tem uma turma doidinha, mas para acabar com o petróleo. Não, vamos tirar o petróleo. Vamos tirar o petróleo. Por isso que eu tento olhar a situação e cada vez mais ela fica mais difícil de ser lida por mim. A única coisa que eu sei é o seguinte: essa agenda verde tá bem complicada. Não tá pensando na população. Mas eu ainda falo o seguinte: a situação tá ficando perigosa. Lado bom: matriz energética do Brasil não é tão dependente do petróleo como alguns países. O Brasil é uma exceção no planeta. A maior parte vem das hidrelétricas. Lado ruim: nossa matriz de transporte de carga com 65% de dependência do rodoviário. Maior consumo de diesel pode impactar em toda a cadeia de suprimentos. Aí tem gente que fala: não precisamos de obra, precisamos de liberdade. Como se obra também não libertasse, né? O cara não tem dinheiro para comprar comida, fica bem difícil. O governo aí está investindo pesado em rodovias, transporte marítimo, para tentar não ficar pelo menos na questão de suprimento, não ficar tão dependente do caminhão. Gente, o preço está subindo e muito. Está subindo e muito. Aí só essa informação aqui, ó. Uma atualização. Isso aqui... Não vamos olhar isso daqui como se fosse verdade. Não, eu só achei essa informação no canal do Telegram que o próprio Rafael deixa lá comentado. Vamos tratar isso aqui como se fosse um cenário hipotético, que realmente não dá para confirmar. Não achou a matéria da grande imprensa. Mas mesmo com o cenário hipotético, é bom para a gente fazer um exercício mental. Olha só. Parece que o governo americano autorizou que as empresas americanas comprem petróleo russo através de bancos de países que não aderiram às sanções contra a Rússia. Ou seja, autorizou que contornem as sanções que eles próprios impuseram. Bancos lá dos comunas, por exemplo, né, se ofereceram para intermediar o serviço. Resumindo, os Estados Unidos seguirão comprando o petróleo russo, mas vão ter que pagar muito mais, os comunas vão tirar um dinheirinho em cima e a Rússia seguirá recebendo o de sempre por suas commodities. A realidade está batendo na porta, mais uma vez, né? E em vez das sanções dobrarem a Rússia, parece que elas estão apenas acelerando a multipolarização da geopolítica mundial. Criando um mundo diferente, né? Acabando meio que um petrodólar e criando um novo padrão, um mundo polarizado. Bancos russos recorrem a sistema La Comuna depois de Visa e Mastercard cancelarem operações no país. As pessoas não vão deixar de comprar. Você está fortalecendo a outra moeda. Assim, o que estavam na cabeça com determinadas sanções? Eu acho que o mundo concorda que algo tem que ser feito. Mas será que a medida que está sendo tomada está ajudando a resolver? Eu não tenho uma solução. Eu não sou político. Eu não fui eleito para isso. Acho que os políticos, os especialistas, têm que pensar melhor. Agora, uma coisa que acho que é certo, matéria aqui do Valor, né? Grupo Globo, Estados Unidos e União Europeia estudam proibir importação de petróleo russo. Em paralelo, os governos dos países buscam uma forma de garantir que tem oferta suficiente de petróleo. Temos que procurar um novo jeito. A gente fecha lá, mas tem que procurar outro lugar para comprar. Hoje, no mundo militar, informa que com os Estados Unidos e a Europa, portando cortar a compra de petróleo russo, ontem uma delegação dos Estados Unidos foi à Venezuela para discutir uma possível redução das sanções para permitir comprar o petróleo venezuelano, para compensar a perda do petróleo russo. A Folha de São Paulo confirma a ida. Missão dos Estados Unidos vai à Venezuela, aliado da Rússia, em meio à crise na Ucrânia. Agora vai dar dinheiro para a Venezuela. Ué, mas... Pô, mas a Venezuela está numa situação tão ruim quanto. Tão ruim quanto. Eu não consigo julgar com ela. É até ruim. É assombrosa a situação na Venezuela. Essas sanções, né? O que está acontecendo? Aí você vê, ó. Escassez de suprimento energético pode ameaçar a coesão social na Alemanha. Não tem gás, imagina no frio. Como é que o pessoal vai se aquecer? Agradeço a Merkel, que tornou o país dependente em 50% da energia russa. Aderiu ao ESG, pauta verde, vamos acabar com combustível fóssil. No Brasil, só essa notícia, Lira suspende por tempo indeterminado sessões presenciais da Câmara. O Balboa falou o seguinte, né? O PL 91 tá vindo. Não sei se isso vai permitir que as coisas acelerem, mas de qualquer forma, né? Isso vai permitir que os parlamentares possam continuar votando em seus estados por celular. Então, talvez possa adiantar, talvez não possa. Espero que essas pautas avancem. Essa questão da PL 91 que tem a ver com a questão do fertilizante. Outra coisa que é muito importante é a questão da gasolina. O Paulo Dado Martins apresentou mais um projeto de lei. Espero que alguma coisa seja feita. Não dá mais para ver o Pacheco sentando em cima.
A Câmara já resolveu. Mas o Pacheco, né? Não, porque os governadores. Porque isso, porque aquilo outro. E chegando aqui o fim do vídeo, 2 comentários. Contrato futuro de trigo bateu limite de alta na bolsa. ESG, Europa sem grãos. Tudo em nome do meio ambiente. O Breda falou isso aqui em 2021, 16 de julho de 2021. Tem um grande problema, né? Uma bomba armada nas commodities que nós mesmos estamos criando, chamada ESG. Ela vai causar uma inflação desagradável porque a agenda ESG não permite mais que as companhias produtoras de commodities façam novos investimentos em oferta. Porque não vale mais a pena investir em petróleo, é só sanção, é só pancada. Tem que acabar com o petróleo. O que é que está acontecendo? E aí você vê, né? O cara lá falando, tá meio que acelerando para o mundo dividir. A Rússia iniciou os preparativos ativos para a desconexão da internet global. Até 11 de março, todos os servidores e domínios devem ser transferidos para a Rússia. Além disso, dados detalhados sobre a infraestrutura de rede dos sites estão sendo coletados. E vai sair na internet global. E aqui a gente acaba. Fico por aqui. Olha tudo de forma bem clara, bem tranquila, né? Sempre pensando no nosso país, no nosso Brasil. Lembra daquela curtida compartilhada. Se gosta do meu trabalho, consegue se tornar membro do canal, me apoia pelo Patreon, o link tá na descrição. Mando as coisas lá pro Telegram para vocês e com certeza nos vemos amanhã. Fui, meus amigos.